Olá meu irmão, olá minha irmã, bom dia a você. Estamos iniciando mais um devocional, crescendo no Senhor, e o Espírito Santo vai trazer o crescimento para a gente. A palavra que a gente vai estar conversando hoje se encontra em Gênesis capítulo 37. Hoje é quarta-feira, dia 5 de agosto, e são exatamente 9 horas e 30 minutos da manhã. E eu quero compartilhar com você os primeiros 4 versículos dessa passagem, né? Uma passagem que vai fazer toda a diferença na continuidade da história do seu povo. Porque a gente vai começar a conhecer um pouco da história de José. José, filho predileto de Jacó. Por que filho predileto de Jacó, né? Porque era o filho da sua amada Raquel. O filho da sua esposa, a esposa que ele amava, a esposa que ele tinha o coração voltado a ela. E aí ele vai começar a narrar essa história. A gente vai ver aqui que Esaú saiu de cena, Isaac, seu pai, faleceu, foi enterrado, Jacó e Esaú tiveram o seu último encontro no sepultamento do seu pai. E a partir de agora vai se narrar, nesses próximos 14 capítulos que faltam aqui de Gênesis, toda a história de Jacó. Jacó ele vai ter uma missão extremamente importante, porque a descendência de Abraão vai depender diretamente da provisão de Deus sobre a vida de Jacó. Nós vamos entender isso futuramente. Mas no primeiro momento, eu quero que a gente entenda essa situação, né? O nosso tema aqui é Jacó vendido pelos seus irmãos. Havia uma diferença entre Jacó e seus irmãos. Jacó ele tinha uma personalidade e um caráter de integridade. Jacó ele era bem parecido com seu pai José, estou falando de Jacó, né? José era bem parecido com seu pai Jacó. Jacó teve grandes problemas de falha de caráter, de identidade, mas Jacó tinha o coração voltado para o Senhor. E o Senhor foi trabalhando no coração de Jacó. Da mesma forma José. Mas nós vamos ver José aqui, desde adolescente, aqui já bem novo, aqui com 17 anos, que ele já tinha uma direção diferente dos demais irmãos. Vamos fazer a leitura então, e aí eu faço uns comentários aqui dentro da necessidade. Habitou Jacó nas terras da peregrinação de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Ponto. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda mais jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias a seu pai. E trazia más notícias a seu pai. Esse capítulo 37, esse livro de Gênesis aqui é um livro de conflitos e contendas, né? Se nós vermos quantas contendas, quantos conflitos, principalmente na família de Jacó, né? Você imagina, né? A família de Jacó, uma família com 4 esposas, 12 filhos, filha. Imagina o desenrolar das situações. Imagina as batalhas por ego, as batalhas por quem é mais amado, quem é mais importante. E a gente vai ver que os irmãos de Jacó, eles tinham ódio de Jacó. Eu basicamente consigo ver 2 coisas aqui que são diretamente, para mim, visíveis. Primeiro, Jacó possuía integridade. As pessoas podem dizer, Jacó era um dedo duro. José era um dedo duro. José ele apontava o dedo e entregava os seus irmãos. Não, Jacó ele tinha integridade. Jacó não omitia. Jacó ele não ia trabalhar com seus irmãos para ser uma pessoa que leva e traz. Pelo contrário, ele ia para trabalhar. Mas ele via ali atitudes e ações que não eram legais e ele relatava ao seu pai Jacó. José então ele tinha essa direção. Ele tinha um coração íntegro, um coração limpo, um coração aberto. José ele não casava com o pecado dos seus irmãos, ele não maquiava, ele não fazia alianças e ele não encobertava o erro dos seus irmãos. Pelo contrário, ele sempre deixava claro o seu posicionamento de integridade. Caráter de uma pessoa que serve a Deus. Ser íntegro, ser inteiro, não ser fatiado, não ser parcial, ser imparcial em relação ao pecado. Acontecimentos esses que levariam os seus irmãos a ter ódio dele. Eu vou frisar, então, esse nosso estudo em 4 etapas desse capítulo 37. A primeira etapa é isso, ódio. Seus irmãos o odiavam. O ódio gera o que no coração das pessoas? O ódio gera muitas coisas, mas uma das coisas que o ódio mais gera é a inveja.
O ódio gera inveja. Os irmãos de Jacó tinham inveja dele. E a gente vai ver que eles tinham inveja tão grande que vai gerar outra coisa. A inveja gera violência. E a violência gera dissimulação, engano. Então vai acontecer uma sucessão de coisas. Mas a gente precisa entender isso. Por que Jacó era odiado por seus irmãos? Porque Jacó era íntegro. E mais uma coisa. Seu pai, olha só o versículo 3. Ora, Israel amava mais José que aos outros filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez uma túnica do talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais do que todos os outros filhos, odiaram e já não podiam falar pacificamente com ele. José era o patinho feio da família, né? Ninguém queria estar perto dele. José era amado por seu pai, diferente dos outros filhos. A palavra não diz que Jacó não amava os demais filhos. Ela diz que Jacó amava mais a José. Isso é algo que a gente precisa entender. Não sabemos exatamente como era essa túnica, essa famosa túnica. A gente viu em vários filmes, vários detalhes, mas fato é que nós não sabemos como ela era. Mas ela era uma túnica e possivelmente ela era linda. Para os seus irmãos ficarem com tanta raiva, né? E a gente vai ver mais na frente que ela tinha tons coloridos, ela era bem extravagante, né? Se podemos dizer para a moda de hoje. Ela dava uma diferença em José. Onde José estava com aquela túnica, facilmente as pessoas o veriam e saberiam, olha, ali está José, filho predileto de Jacó. Então vamos guardar isso no nosso coração. Primeiro ponto do caráter de José: ele era intransigente, ele era íntegro, ele não era parcial, ele não se moldava nas situações, ele não acobertava, ele não escondia. Ele era realmente transparente com as coisas. E a segunda coisa que a gente pode ver aqui, ele tinha um benefício. Ele era um filho amado. E às vezes um filho muito amado se torna um filho mimado. Tem que cuidar muito com isso, né? Um filho muito amado se torna um filho mimado. Mas nós vamos perceber que não. José ele vai ter uma ação fundamental. Então, meus irmãos, eu te desejo um ótimo dia, que a gente possa ficar com essa palavra no nosso coração e amanhã a gente vai dar continuidade. Tem mais situações que vão acontecer agora. Do versículo 5 ao versículo 11, nós vamos ver toda uma família invejando Jacó, invejando José, invejando sua posição, invejando o carinho que ele recebe de seu pai, invejando a direção que o Senhor dá para ele. Que Deus possa te abençoar, meu irmão, uma ótima quarta-feira. E se o Senhor nos permitir, amanhã a gente estará novamente nesse mesmo lugar, com essa mesma oportunidade de crescer no Senhor. Muita paz, um ótimo dia a você.